Eu quero compartilhar com vocês aqui uma informação que, aliás, eu já disponibilizei aqui nesta minha página. É que nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, eu recebi um facsímile que me foi enviado por um leitor de um edital de leilão da Conab que queria e quer mandar 650 mil toneladas de feijão para Cuba. Sexta-feira, dia 2 de agosto. Eu até não ia falar nesse assunto aqui com vocês, porque no dia anterior, na quinta-feira, dia 1º de agosto, eu já tinha a informação, e passei aqui, de que 1.300 toneladas de arroz gaúcho também foram objeto de leilão e vão para Cuba também, e para a faixa de Gaza. Eu procurei o secretário da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, deputado Hernani Polo, e tentei saber com ele do que se tratava. Ele disse: olha, isso aí é uma questão federal, é da Conab, que é uma empresa federal, e se trata aí de cumprimento de uma legislação que contempla ajudas humanitárias a países que precisam de alimentos. Eu cheguei até a brincar com o deputado Hernani Polo, disse para ele: puxa, mas Cuba ele não é o farol de toda essa nossa esquerdalha da América Latina, inclusive aqui do Brasil, o farol, o novo farol do mundo, da Luciana Genro, do PSOL, da Manuela Dávila, do PCdoB, dessa esquerdalha toda aí do PT, a Dilma, o Lula, o Rosseto, todo mundo aí. Ora, se é o farol do mundo, é o que existe de melhor no mundo. E nós vamos mandar alimentos para o povo cubano porque eles não têm comida? Bom, aí depois eu conversei com o diretor do IRGA também, com o Instituto Rio Grandense do Arroz, para saber como é que seria essa operação aqui, porque é arroz gaúcho. O Rio Grande do Sul produz o suficiente para o seu próprio consumo e ainda tem excedentes enormes de arroz, né? O arroz produzido aqui no Rio Grande do Sul é todo ele irrigado, portanto são as lavouras mais modernas que existem no mundo. Bom, o que me disse o presidente do IRGA? Disse: olha, isso aí é realmente, confirmou o que disse o Paulo, né? Olha, isso aí é uma coisa federal, é uma operação federal para ajuda humanitária. Isso acontece de vez em quando, acontece isso aí. Então o acerto foi o seguinte: a Conab libera estoques que ela tem de arroz em casca já, ainda tudo está nos seus silos, né? Manda aí para a arrozeira que ganhar a licitação, ela, em troca, ela vai entregar já arroz direitinho ensacado, tem que estar ensacadinho já, tudo direitinho para mandar para Cuba, né? Eles provavelmente nem tem cerealista lá em Cuba, eu imagino que não, nem na faixa de Gaza. Mas essa informação é que eu tinha na quinta-feira, dia 1º de outubro. Eu registrei, mas ficou por aí. Mas nessa sexta-feira, quando eu recebi de um leitor esse novo edital, agora de feijão de Santa Catarina, quer dizer, o arroz vai ser exportado ali pelo Porto de Rio Grande. E o feijão lá de Santa Catarina vai pelo Porto de Navegantes lá em Itajaí. Também, esse para Cuba. Puxa vida! Está tão mal assim Cuba, que está precisando de ajuda humanitária, receber comida para o seu povo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estive, quando era bem jovem, em 1963, em Cuba, logo depois da invasão da Baía dos Porcos, logo depois da vitória da Revolução, que foi em 1961. Eu estive lá e, claro, aquilo lá estava tudo assim, estava no auge, né? Faziam apenas 2 anos da vitória, ainda tinham conseguido uma vitória na Baía dos Porcos sobre os americanos. Então eles estavam se sentindo assim o máximo do máximo, né? Mas claro que eu fiquei ali um mês e naquela época eu andava namorando com esse pessoal, né? Mas verifiquei lá assim, olha, tinha uma dificuldade enorme de alimentos, né? Eles produziam muita cana, mas o cara não vai passar comendo cana o tempo todo, né? E o que eu vi lá, a libreta, né? Que era uma relação de bens que cada família
podia ter direito de conseguir nos armazéns. Então não estava ali carne 200 gramas por semana, uma vez por semana, leite, 1 litro de leite a cada 3 dias, enfim, esses itens todos aí. Estava lá uma libreta, né? O sujeito tinha que preencher aquela libreta ali. Nada de computador, né? Nem até hoje. É tudo, né? É aqui, ó. É que nem aquelas cadernetinhas nossas antigas de armazém, vocês se lembram? Isso em 63 eu estou falando, né? Aí depois, agora eu voltei faz alguns anos a Cuba, né? Praticamente 40 anos depois, 50 quase anos depois. E, para surpresa minha, quando eu fiquei lá um tempão olhando lá as coisas, já não namorava mais Cuba, pelo contrário, né? Tinha mudado o coração pelo cérebro, tinha mudado completamente. E continuavam aquelas libretas lá em Cuba. Até agora, no momento que eu estou falando, eles continuam com essa libreta lá. Então, claro, eu não vi miseráveis em Cuba, né? Nem gente esfomeada em Cuba. Mas não percebi assim claramente que os cubanos levam uma vida muito espartana em todos os sentidos, inclusive da alimentação. A gente percebe que eles gostariam de tomar leite, por exemplo, todo dia, mas não pode. Comer carne todo dia, mas não pode. Arroz todo dia, mas não pode. Feijão todo dia, mas não pode. Então é tudo racionado, é um racionamento há 50 anos. Né? Então a gente poderia dizer assim, não, mas olha, tem que esperar um pouquinho aí que se consolide o regime comunista em Cuba, mas 50 anos, e o que se consolidou lá foi um regime autoritário, ditatorial, comunista, dinástico, familiar dos irmãos Castro. Uma baita de uma ilha na mão dos irmãos Castro. Porque o cenário político, econômico de Cuba só piorou. Eles podem estar exportando muito médico, mas são obrigados a importar comida. Né? E agora arroz do Rio Grande do Sul e feijão de Santa Catarina, de graça para o povo cubano, pago por quem? Por nós, os contribuintes brasileiros, para acabar beneficiando a ditadura, né? Prolongando a vida dessa ditadura. Estamos dando de presente. Como o Chaves dava petróleo de presente para eles, nós aqui, o governo Dilma, está dando arroz com feijão. Né? Só faltava mandar o nosso charque aqui do Rio Grande do Sul, porque aí a feijoada estava completa. Né? Então, eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, para que vocês pensem. Ano que vem tem eleições, de novo, nos municípios brasileiros, e obriguem os candidatos da esquerda a dizerem claramente para vocês que eles são adeptos do regime dos Castro, que eles querem para o Brasil, em última análise, esse regime de racionamento que há em Cuba, e pedindo vergonhosamente comida para os outros países. Enquanto eu fico pedindo comida para nós aqui do Brasil, eles ficam se mantendo lá no poder à base do racionamento e da violência. Né? Foi isso que essa gente conseguiu, mas nós temos que deixar isso bem claro. Né? Porque tanto a Manuela quanto a Luciana, que são do PSOL e do PCdoB, estão muito bem colocadas nas pesquisas aqui. Porque elas usam muito bem a palavra para esconder o que pensam, mas elas são fãs ardorosas desse regime que querem ver implantado aqui no Brasil. É preciso que elas digam isso claramente, e elas não dizem. Mas você pode exigir isso. Você pode exigir que elas façam isso, para que finalmente você escolha, né? O que é o melhor para nós aqui de Porto Alegre, de todas as cidades brasileiras. Você veja que triste fim, hein? Esse farol do mundo aí, o novo farol do mundo, Cuba, levando feijão de Santa Catarina e arroz do Rio Grande do Sul de presente de graça para não morrer de fome lá em Cuba. Eu não diria morrer de fome, não vou exagerar, mas para poder comer um pouquinho lá melhor, né, em Cuba. É isso aí, meus amigos. Até a semana que vem.